O Carlos Carvalho mandou uma pergunta. Por que na igreja evangélica não tem a comunhão em formato de hóstia como na católica? Por que na igreja evangélica não tem? A gente crê que o pão é o corpo, né? E, enfim, o sangue é o suco, né? O vinho seria o sangue, né? Então, assim, a ceia, a única coisa que você tem sobre ceia, sobre corpo, assim, beber o sangue e comer do corpo, significa você fazer parte de Deus, de Cristo, né? Então, a ceia, a representação de Cristo é isso, você entender o sacrifício. Então, a única coisa que você tem de você fazer parte de Cristo, você entender, então, a representação da ceia, do corpo, você se alimentar e você fazer parte daquilo para a sua vida, você entender, você levar a Deus, levar o entendimento que você entende que significa aquilo para a sua vida. Sim. Então, a única coisa que me tira de você poder fazer parte disso é você não entender. Então, por isso que a Bíblia diz, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, eu creio que a gente tem que examinar se a gente pode fazer parte disso ou não. Por quê? Porque ninguém é merecedor. Nenhum de nós somos merecedores. Então, somos pecadores. Então, aí, quando a gente entende quem é Cristo, o corpo e o sangue foi derramado naquela cruz, pagou o preço, e a mesa do cordeiro, que o cordeiro é repartido por nós em sacrifício, a gente torna parte. Quando você vai na igreja evangélica, até respondendo aqui, eu já fui na igreja evangélica que eles deram, né, um suquinho, um pedacinho de pão, acho que era nessa simbologia, né? Eu tenho uma pergunta, o senhor quer acrescentar? Não, é que eu acho que aqui a questão, ela tem um fundo doutrinal, né? Nós católicos acreditamos que na chamada transubstanciação, ou seja, a substância do pão, substância é uma linguagem filosófica, aristotélica, substare é aquilo que está por baixo. Por baixo do quê? Dos acidentes. Acidente, a palavra acidente vem de ac, cadere, cair por cima. Sim. Em toda a realidade nós temos esses dois elementos. Então, por exemplo, se o pão é mais escuro ou menos escuro, se ele é maior ou menor, se ele pesa mais ou menos, é sempre pão. Então, a substância é aquilo que permanece na indeterminação ou na mudança dos aspectos secundários. Então, a igreja acredita que a substância muda, ou seja, aquilo já não é mais pão, embora tenha toda a aparência de pão, mas ele não é mais pão. Isso significa que nós tomamos muito cuidado com os fragmentos. Os fragmentos, eles para nós são importantes porque Cristo está ali. Quando eu divido uma comunhão, Cristo está presente nos dois pedaços. Então, o que é a hóstia? A hóstia é pão ázimo. Então, farinha com água. Sim. E você coloca numa prensa com alta temperatura e em 30 segundos, por exemplo, aquilo assa e você corta as partículas. Uma simbologia do seu corpo. Não é símbolo. Para nós é mesmo. É Cristo mesmo. É ele presente ali. Mas substancialmente. Ou seja, não é que eu tenho osso de Jesus ali, cabelo de Jesus do ponto de vista físico. É uma coisa muito séria a doutrina eucarística da igreja. Porque e é um assunto extenso também, né? Não, porque no fundo eu preciso justificar racionalmente por que eu não vou para a igreja comer pão. A igreja não é uma padaria. Claro. Então, eu não vou lá comer pão, eu vou comungar o corpo de Cristo. Então, a doutrina católica a esse respeito é muito criteriosa, porque eu não posso dizer para a pessoa que ela está comendo pão. Jesus é o meu corpo, esse é o cálice do meu sangue. Então, e o sangue, ele é utilizado em forma de suco ou de vinho na igreja católica? Vinho. Tem suco. A matéria. Na igreja evangélica é suco. Mas na igreja católica, Jesus não é que é uma obrigação que seja o suco, né? Só para que não tenha, né, mas a Eucaristia, pra você ter ideia, não sei se vocês já ouviram falar dos milagres eucarísticos. Várias pessoas no decorrer da história presenciaram isso, né? Existem hoje essas hóstias, inclusive, estão expostas em alguns museus pelo mundo, que são justamente ou pessoas que duvidaram, pessoas que por algum motivo, enfim, presenciaram esse acontecimento, mas as hóstias literalmente começaram a sangrar no momento da comunhão. E o sangue, eles fazem testes, é sempre o mesmo sangue, que é o sangue AB, enfim. Caramba. É um sangue específico. Essa questão, a pergunta foi justamente essa, por que não é assim na igreja evangélica? Mas vamos tentar, para a gente
eu não segurar vocês é mais. Bom, é muita pergunta boa. Aqui tem o que significa Eucaristia, a gente está tocando nesse ponto, tá? A pergunta do Gabriel Carvalho. Os sacramentos são uma condicionante à salvação? Somente batizados serão salvos? Bom, o Novo Testamento diz isso, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Sim. Jesus, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Isso significa que uma pessoa que não conseguiu ser batizada vai ser condenada? Não. No sentido de que, a partir do momento que a pessoa deseja o batismo, de alguma maneira a graça se comunica à alma Sim. dela. Por exemplo, o bom ladrão no alto da cruz não foi batizado, mas ao crer em Cristo, a graça divina o alcançou. Mas o batismo é necessário. Veja que quando São Pedro pregou, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi a primeira pregação dos apóstolos no Novo Testamento. O pessoal pergunta, o que nós devemos fazer? São Pedro não disse, aceitem a Jesus. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para o perdão dos pecados. O que mostra que o batismo não é apenas uma ordenança, um rito. O batismo realmente é para o perdão dos pecados. Ele efetua, digamos assim, o derramamento da graça na alma da pessoa. Sim. E é isso que faz dele um sacramento. E qual é a diferença entre o batismo da igreja evangélica, que é sobre imersão, e o batismo da igreja católica, que eu acho que é aspersão que chama? A gente chama de infusão, porque aspersão é você jogar água. Sim. Infusão é quando você derrama água sobre a cabeça da pessoa. A ideia é a mesma da imersão, de entrar na água? É que eu falei, qual é a intenção, né? A palavra batismo, né, em grego, é imersão, né? Então, assim, porque o Jesus, ele foi imergido nas águas, né? Lá em João Batista. Então, assim, o modelo foi esse. Então, eu não creio que, por exemplo, segue o modelo, porque o modelo é Cristo e Cristo fez isso, e a palavra no grego é imersão. Então, você emerge nas águas. Até se você for ver, tem vários tipos de batismo, espiritualmente falando, o povo passou no Mar Vermelho, tem várias representações disso, biblicamente, da profundidade de Deus com o povo, né? Mas, assim, isso é uma história muito longa, coisas bem profundas para falar. Mas eu creio, assim, são modelos diferentes. A gente entende que o modelo de Cristo é na imersão. Mas por que na igreja católica não é assim? Não é também. A gente tem batismo, tem batismo de imersão na igreja católica também, né? Só que na prática fica difícil, porque veja bem, você vai pegar quando tem batismo por imersão, o padre ele tem que tirar a roupa. Sim. E colocar uma túnica. Sim. É mais para facilitar, talvez, a forma da igreja. O que batismo não é a quantidade da água. Sim. É verdade. A questão não é. A gente derrama água na cabeça significando uma ideia de imersão, que a pessoa foi que está fazendo a batismo. Entendi. Agora, você veja, por exemplo, aqui em Atos 8, o Filipe está indo junto com o eunuco da rainha Candace. Ele anuncia Cristo a partir do profeta Isaías. E aí, o eunuco disse a Filipe, aqui temos água, quem impede que eu seja batizado? No meio da estrada. Aqui temos água, quem impede que eu seja batizado? Não diz que ele foi emergido. Sim. Ou seja, a ideia de que batizar é necessariamente mergulhar, na Igreja Católica existe o batismo por imersão. Tem muito padre que batiza por imersão bebê. Mergulho e beber na água. Técnica para isso, né? Sim. Os ortodoxos usam muito. Eu não gosto. E tem batismo de imersão de adulto também, que dá um trabalho danado, porque o padre tem que tirar tal. E tem o batismo mais usual, né? O pessoal chega ali, bota a cabeça aqui e faz o derramamento da água. A pessoa pode ser batizada duas vezes? Filho, não. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, as igrejas evangélicas que têm batismo válido, nós não batizamos de novo na Igreja Católica. Então, por exemplo, uma pessoa que foi batizada na Igreja Presbiteriana, na Igreja Luterana, na Igreja Metodista, na Igreja Batista, na Igreja Assembleia... Vocês não podem batizar de novo. novo. Nós não batizamos de novo. Mas na Igreja Evangélica eu acho que se batiza de novo.
Tudo conforme o entendimento. A gente só acessa as coisas de Deus. E falar, eu já fui batizado na igreja católica, mas agora eu quero ser batizado na igreja batista. Ele pode ser batizado na igreja evangélica? Não, assim, então, tudo depende do teu entendimento. Então, por exemplo, a pessoa que foi batizada e não tem entendimento, assim, o que é o batismo? Você, uma nova criatura, você morreu da velha criatura, você trouxe, né, um novo. Você, como se fosse entrando, mergulhando. As crianças são batizadas sem o entendimento, né? Muitos bebês são batizados ainda sem o entendimento de uma vida. Né? Então, exatamente isso, que eu acho que depende do acesso do entendimento. Por que a gente não acessa? Se Efésios 1 está tudo liberado para nós, no mundo espiritual, nas religiões celestiais, está tudo liberado, por que a gente não acessa? A gente não acessa porque a gente não entende. A gente só toma posse, é possuído sobre aquilo que os princípios de Deus, quando a gente entende, a gente acessa aquilo. E muitas coisas a gente não acessa porque a gente não entende. Em Efésios 4, São Paulo diz, há um só Deus, um só Senhor, um só batismo. E isso é muito importante, porque o batismo realmente comunica a graça da regeneração para a pessoa. Nova criatura. E, por exemplo, se existe alguma igreja que nós consideramos o batismo duvidoso, então nós batizamos sob condição. Se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Existem igrejas que têm batismo inválido para nós. Né? Por exemplo, os Testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Então, nesse caso, o batismo deles não pode ser válido. Enfim, mas uma vez batizado para sempre.